Amados irmãos em Cristo Jesus, bom dia! Estamos iniciando mais um culto das nossas manhãs com Deus e o desejo do nosso coração é que a boa mão e poderosa mão do Senhor esteja te guiando neste dia, que nesta manhã nós possamos estar recebendo a orientação divina da palavra do Senhor, que nós possamos ter um dia dirigido e abençoado pelo Senhor nosso Deus, pelo seu amor, pela sua poderosa e gloriosa mão, pelas suas misericórdias infinitas que são derramadas abundantemente em nossas vidas. E vamos ler para nossa edificação o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que nós possamos ter Jesus como realmente o nosso único e poderoso pastor, aquele que nos ensina, que nos orienta, que dirige as nossas vidas, que não nos deixa faltar o alimento. Ele que nos ajuda, que nos ensina por onde devemos andar. Que assim o Senhor, com a sua boa mão, possa nos conduzir. E queremos orar nesse instante ao Senhor, agradecendo a Ele. Amado Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui compartilhando as nossas orações, compartilhando os nossos louvores, buscando, Senhor, de Ti a orientação divina para os nossos caminhos, para o nosso andar. E queremos suplicar, ó Deus, que nós possamos ser dirigidos por Ti, que o Senhor seja realmente o nosso pastor amado, aquele que nos conduz pelos pastos verdejantes. Queremos, ó Deus, suplicar que nos receba, que nos aceite como ovelhas tuas, como aqueles seguidores fiéis a Ti, que o Senhor nos fortaleça nessa nossa caminhada, que nós possamos ter o nosso dia abençoado por Ti, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de tentações, livra-nos, ó Deus, dos perigos, de todos os males, que nós possamos ter a Tua proteção constante em nossas vidas, porque sozinho não sabemos andar, Senhor, que nós possamos realmente ter o nosso coração confiante, que nós possamos todos os dias dizer: o meu coração está firmado em Deus. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Que nós possamos ter esta confiança no Senhor, que nós possamos nos derramar e ter uma vida plena no Senhor Jesus. Isso é o que nós oramos, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Dizer que Te amo, me derramar, dizer
cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, oh, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, formoso. Tu és formoso, Senhor. Me derramar, dizer que te amo e dizer que é de ti que eu preciso, dizer que sou grato, dizer que és formoso. Muito bom dia a todos, que a graça do nosso Deus, que o amor do Senhor Jesus, as infinitas e eternas consolações do Espírito Santo esteja conosco nesta manhã. É porque as misericórdias do Senhor se renovaram que nós experimentamos mais um dia de vida e que nós sejamos satisfeitos e alegres com o Senhor maravilhoso, o Senhor nosso, que nos consola a cada dia. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que está lá no Novo Testamento, a epístola de Paulo aos Romanos. Eu estarei lendo no capítulo 8, versículo 14 até o 17. Fala assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que Deus assim abençoe. Vida plena. Esta é a promessa que nós temos quando nos entregamos ou reconhecemos a Deus como aquele que tem controle, que tem domínio, que é o nosso Senhor e o nosso sustentador. A vida plena não indica uma vida sem dificuldades ou sem tristezas ou mesmo sem preocupações. E como nós podemos ver no versículo 15, o povo de Israel ele enfrentou muitas dificuldades, mesmo sendo o povo escolhido do Senhor. E uma dessas dificuldades era a escravidão. Fala no versículo 15 que nós não recebemos o espírito de escravidão para viver atemorizados. Mas historicamente, se a gente analisar, o escravo era considerado uma propriedade do seu dono. Ele não era considerado uma pessoa, e ele era considerado um bem. Não possuía liberdade nem vontade.
A escravidão era instituída, ou no mínimo era tolerada pelo governo. E essa escravidão ela era sinônimo de trabalho forçado e, consequentemente, de anulação da dignidade humana. Se a gente avaliar no nosso contexto, hoje o escravo é aquele que é submetido a condições degradantes de trabalho, que é o chamado trabalho escravo. Uma prática que, infelizmente, tem sido combatida no nosso país. A Bíblia também ensina que espiritualmente, sem Deus, o homem é escravo do pecado. Isso está lá em João 8,34. Em outras palavras, o homem sem Deus não tem liberdade para agir de forma diferente e ele continua num ciclo vicioso, num ciclo pervertido, num ciclo mentiroso, agindo de forma contrária à vontade do Senhor. E ainda paga um preço, porque o salário do pecado é a morte. O pecado nos afasta do Senhor e ele descaracteriza a nossa verdadeira identidade. Ele nos transforma para pior. O pecado, a escravidão do pecado gera morte espiritual, culpa, gera humilhação e dessa forma, se inicialmente fomos feitos à imagem e semelhança divina, se somos criados para sermos filhos de Deus, com o pecado nos tornamos, vamos falar assim, uma aberração, tal qual a situação de um escravo, sem direito, sem liberdade, sem dignidade. Pior ainda, o pecado também nos torna incapazes de perceber o quanto viver assim é nocivo, é prejudicial à nossa vida, à nossa saúde. Todo o nosso corpo é afetado pelo pecado. Até quem diga que viver dissolutamente ou sem buscar a Deus é aproveitar a vida. Muitas pessoas pensam assim, mas é um engano. Viver sem Deus, viver sem ter compromisso com o Senhor, não é aproveitar a vida. É jogar a sua vida fora. Quando nós olhamos para a Bíblia, e com certeza os judeus eles tinham esse conhecimento, eles sabiam o que está escrito ali no versículo, no capítulo 13, uma orientação do apóstolo Paulo, que fala que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Nós temos que ter muita consciência, muita prudência de não nos voltarmos contra as autoridades que são instituídas por Deus. Mas também, como naquela época dos judeus, muitas vezes nós somos escravos da nossa própria cultura. Nós não devemos seguir a cultura desse mundo, que muitas vezes é instituída pela própria autoridade ou pelos governantes instituídos. O nosso padrão não é o padrão do mundo, não é o padrão que vai nos levar à escravidão, não é o padrão que vai nos afastar de Deus. A Bíblia, ela também ensina que a vontade de Deus é que o ser humano seja totalmente livre, totalmente liberto e experimente uma vida genuína. O Senhor, ele planejou isso muito antes sequer de nós existíssemos, porque ele tem um propósito eterno, um propósito original para nós. E Cristo já providenciou o perdão dos nossos pecados. Cristo já providenciou a condição de nós termos uma nova vida por meio da sua morte na cruz e a sua ressurreição. A redenção em Jesus não somente nos salva e nos liberta do pecado, mas nos transforma em filhos de Deus. Nós não somos filhos desse mundo com
com as instituições desse mundo. Não estamos mais fadados a continuar errando, mas em Cristo, por seu Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo, podemos fazer agora escolhas acertadas e escolhas que nos fazem viver dignamente segundo os padrões do Senhor. Em Cristo, meus irmãos, nós descobrimos que somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós descobrimos quem somos e por que vivemos. Além disso, passamos a desfrutar de toda sorte de bênçãos, de dádivas divinas. Pode existir uma vida mais plena que esta? Com certeza não existe, com certeza não há. Lá em Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Mesmo nós sendo pecadores. Não há maior amor do que este. Nem um governo, nem uma instituição, nem nada, nem ninguém tem maior amor por nós do que o Senhor. E é por isso que ele fala que se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, se com Cristo nós sofremos, para que também com Ele nós sejamos glorificados, sejamos aperfeiçoados para entrar na vida eterna. Nós não precisamos nos preocupar com os padrões desse mundo. Nós não somos mais escravos para vivermos como atemorizados, porque hoje nós recebemos o Espírito de adoção e nós podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho, nos proteja, nos guarda, nos dá do teu amor presente a cada dia. Que nós não sejamos enganados, meus irmãos. A escravidão ainda existe, não de forma institucionalizada, não somente com o trabalho escravo, mas a escravidão existe com uma cultura que ela inversa aos padrões do Senhor, daquilo que o Senhor quer para nós. Sejamos sábios, sejamos prudentes. Nós somos filhos do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra. Oremos ao Senhor. Deus amado e santo, Deus bendito, fiel, Deus todo-poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. Sê conosco, soberano Senhor. Nos dá da tua graça, do teu perdão. Nos traz reconciliação. Nos traz, ó Deus, conhecimento e vitória sobre as tentações do pecado. Nos dá da tua graça, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos a ti. Amém e amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus, essa é a nossa esperança. Que seja assim, Senhor, as nossas vidas, que nós possamos ter essa esperança e esta alegria. E queremos desejar a todos que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda um dia abençoado nos caminhos santos do Senhor, nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.